Mais uma aula de Direito Financeiro no LAC Concursos. Aquele que mais aprova. Aquele que trará resultados para a sua carreira, LAC Concursos. Aqui, ó, pessoal, vamos falar hoje sobre orçamento público. Professor, o que é isso? Cai ou não cai em prova de concurso? Não cai, despenca. Quem não souber, orçamento público está lascado. O orçamento público é uma matéria, né, disciplinada pelo direito financeiro. Disciplinada pelo direito financeiro. Parabéns, prazer para você que está aí. Você, LAC Concursos, me chamo Juliano Rizental Rodrigues Carvalho, sou advogado por formação, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nosso querido Estado de Mato Grosso, meu povo. Orçamento público, sem mais delongas. Ó, rapidinho aqui, ó, eu vi que a produção... Ô, produção, cadê o e-mail, produção? Produção deixou de pôr o e-mail do professor. Vou colocar aqui rapidamente. Porque vai que tem uma dúvida da aula, ou várias dúvidas, aí como que fica? Juliano Rizental, tá, com Z, @gmail.com. Você que está chegando aí agora, ó, pega um caderninho. Eu vou falar algumas dicas importantíssimas. Pega um caderninho e vai anotando aí do lado. Dá tempo, tá? É importante registrar o que o professor fala. O professor não traz tudo em slides, tá? Tranquilo, orçamento público, portanto, avante, doutores, avante. Tá caindo tudo aqui, mas nós estamos firmes. Nós não vamos cair, nós vamos até o final. Tá? Meu e-mail julianorizental@gmail.com. Ó, considerações preliminares acerca do orçamento público, tá? Uma introdução. Origem histórica. Onde nasce o orçamento público, né? Foram as primeiras origens? Onde? Países? Da onde veio esse negócio? A origem histórica do orçamento está associada ao artigo 12 da Magna Carta. A Magna Carta é a Constituição da Inglaterra de 1215. A Constituição imposta ao rei João Sem Terra. Aquele que queria arrecadar, de forma arbitrária. Aí os barões, né, da época chegaram, não dá para. Tanto imposto, peraí. Impuseram como uma contrapartida os barões a necessidade de que a arrecadação de recursos, de receitas, né, de tributos, passasse antes pelo crivo e autorização do Poder Legislativo. Então, fiquemos aqui, ó. Esse documento foi contraposto aos abusos do João Sem Terra, que foi obrigado a assiná-lo pelos barões, né? E barões ingleses, em reação às violências perpetradas pelo seu governo. Notadamente as exações tributárias, né? Precisava de mais dinheiro, cria-se um novo imposto, cria-se um novo tributo, assola o povo de arbitrariedades. O artigo 12 proibiu a cobrança de tributos sem o consentimento parlamentar. Então, doravante, 1215 em diante, para se instituir tributos, lhe era imposto ao governante o dever de submeter o projeto de criação de determinada espécie tributária à aprovação do parlamento. O artigo 12, portanto, proibiu a cobrança de tributos sem o consentimento parlamentar, sem a aprovação do parlamento, ressalvados os casos expressamente previstos na norma. Na época existia como o casamento do rei não precisava de autorização, instituía um imposto, cobrava e fazia a festa. Uma vez adquirido o direito de autorizar receitas, o próximo passo foi o quê? Impor ao príncipe o direito de fixar e controlar as despesas governamentais, inclusive separando os bens pessoais do monarca e do seu próprio patrimônio. Surge, portanto, uma ideia de controle político. Controle político. Ó, quer se gastar? Impõe-se
inicialmente, a aprovação, a anuência do parlamento. Tranquilo, meus senhores? Então, inicialmente, a anuência do parlamento era voltada à arrecadação de tributos. Quer criar-se tributo, aprova-se primeiro uma lei. Aos poucos foi sendo estendida para as despesas públicas. Então, quer se gastar, impõe-se a aprovação prévia pelo parlamento. Tranquilo? E depois consolidou-se com as revoluções, né? Revoluções francesas e americanas, notadamente a Revolução Francesa, uma revolução sanguinária, né, em que a burguesia e o terceiro estado, que seria o povo, na época, na França, havia 3 estados. A nobreza era o primeiro estado, o clero era o segundo estado e o povo era o terceiro estado. Foi que levou o Emmanuel Sieyès, o abade francês, que foi o grande precursor do que seria a titularidade do poder constitucional, do poder político. Para ele, o que seria o terceiro estado? O povo. O povo, em sua grande maioria, é o titular do poder constituinte. Tranquilo? Então, o povo, nasce essa ideia de que o orçamento deve ser passado pelo crivo do povo, ainda que indiretamente por meio de seus representantes, né? Um controle político. Antes o rei não tinha controle, ele consolidava, cumulava as 3 funções do Estado em suas mãos. Então, não havia a necessidade de um controle. A partir do momento que a Revolução Francesa separa as funções do Estado entre judiciária, executiva e legislativa, urge, portanto, a necessidade de o controle político ser desenvolvido por vários órgãos. Então, o chefe do Poder Executivo, por exemplo, encaminha um projeto de lei orçamentária que é objeto de aprovação no Parlamento. O Parlamento, por sua vez, pode vetar ou não, devolver para sanção. O chefe do Poder Executivo pode sancionar ou vetar. Se vetar o projeto de lei orçamentária, pode voltar ao parlamento para derrubar ou não. Então, há um controle político, né? Há um interesse maior quando surge a separação das funções. Um controle, os poderes são independentes e harmônicos entre si, né? Vigora aquilo que a doutrina constitucionalista fala, checks and balances, os freios e contrapesos, né? Um poder controlando o outro. Então, é um controle político do povo, que é, por via de regra, o titular do poder constituinte originário, né? E que se desenvolve basicamente entre os poderes, né? O poder, o Congresso, o Parlamento, por via de regra, é aquele que aprova a proposta orçamentária. Então, na era moderna, pessoal, a ideia e surge também com a ideia do constitucionalismo, né? Esse movimento de criação de constituições, de separação de funções de Estado e limitação do poder estatal. Os direitos fundamentais servem como limitações ao arbítrio, né? Ao arbítrio dos governantes. Então, nasce nesse ambiente de constitucionalismo, de revoltas, de definição de constituições e relação entre os demais órgãos envolvidos no orçamento público. Na era moderna, a ideia de limitação dos atos se desenvolveu especialmente com o surgimento do constitucionalismo, disse há pouco, né? A Declaração dos Direitos da Inglaterra, aprovada em 1689, continha similar norma de submissão ao parlamento à criação de tributos. A Revolução Americana e Francesa foram motivadas, dentre outras razões, pela cobrança de impostos abusivos e gastos excessivos. O monarca gastava demais. Impunha-se um controle a esse gasto desmedido, desnecessário. Tranquilo, né? Então, é nesse ambiente que nasce a necessidade de termos um controle maior acerca da receita e despesa, né? Que são os 2 objetos principais do orçamento. Estado orçamentário. Para Ricardo Lobo Torres, um grande doutrinador de direito financeiro, diz ele, o Estado orçamentário surge com o próprio Estado moderno, né?
que é depois do advento das revoluções francesas, principalmente. Já na época da derrocada do feudalismo e na fase do Estado patrimonial ou absolutista, né? Estado patrimonial porque confundia-se o patrimônio do rei com o patrimônio público. Havia uma confusão, o absolutismo. Tá? O constitucionalismo é a antítese do absolutismo. O absolutismo é concentração de poderes. O constitucionalismo é limitação de poderes. Então, meus senhores, o rei não pode fazer um orçamento por ato próprio. Precisa da anuência do poder legislativo. Com o advento do liberalismo, das grandes revoluções, é que se constrói plenamente um Estado orçamentário, tá? Em que há uma obrigatoriedade de os projetos de lei orçamentários passar pelo crivo do povo, tá? Através do orçamento, fixar receita tributária e patrimonial, redistribuir rendas. Hoje o orçamento é muito mais do que isso, porque ele interfere na atividade econômica, ele redistribui rendas, entrega prestações de educação, saúde, seguridade, transporte. Enfim, tem por objeto buscar a efetividade dos direitos sociais. A grande tacada hoje do orçamento é essa. Diz Mileski, conselheiro no Estado do Rio Grande do Sul, o orçamento público que o Estado diz, é pelo orçamento público que o Estado diz que vai colocar uma lâmpada no último poste, da última rua, da última periferia, ou se vai construir uma usina hidrelétrica. Ou se vai construir pontes, portanto, conteste o poder e influência intervencionista desse instrumento estatal chamado orçamento público. Tranquilo, meus senhores, aqui dá uma ênfase no princípio da especificidade. Ó, o orçamento deve ser discriminado, no mínimo por elementos. Quais serão as despesas? Ó, gasto com pessoal, gasto com serviços de terceiros, gasto com inativos. É preciso estabelecer, ó, a analogia aqui, ó, colocar uma lâmpada no último poste, discriminando onde vai sendo efetuada a despesa. A gente verá na próxima aula a respeito de princípios orçamentários. E aqui ainda em considerações preliminares, em uma democracia pode-se dizer que, em síntese, o orçamento é um instrumento através do qual os cidadãos, por intermédio da lei, né? O orçamento é uma lei, aprovada por seus representantes no parlamento. Então, o objeto fixam despesa e prevêem a receita, né? Estimam uma receita e fixam uma despesa, que deve ser, no máximo, aquilo que se arrecada, em homenagem ao princípio do equilíbrio. A partir da determinação dos serviços públicos serão prestados pelo Estado. A política também como a definição de quais e de que forma setores da sociedade financiarão. O orçamento define os instrumentos e os meios legais para que se atinja determinado fim constitucional, que é o bem público. Vamos melhorar a educação. Estabelecer educação em tempo integral. Quais são os fins? Quem vai pagar essa conta? Da onde vem essa receita extra? Como vamos pagar? Tudo isso é objeto do orçamento. Questão de concurso, para iniciar, né, tranquilinho, concurso realizado em 2013. Diz lá, o orçamento é um plano em que se expressa em termos de dinheiro, sim. Correto até aqui. Estima a receita e fixa a despesa. Para um período de tempo definido. Período de tempo definido é o que se chama de princípio da anualidade. A anualidade no Brasil é correspondente a um exercício financeiro, artigo 34, artigo 34 da Lei 4.320 de 64. No Brasil, o exercício financeiro é de 1 ano. Há países em que o orçamento vigora por 6 meses. Há países por 2 anos. A anualidade significa que o orçamento é definido para um período de tempo, não que seja 1 ano. No Brasil, a anualidade corresponde a 1 ano, porque o exercício financeiro corresponde ao ano civil, artigo 34 da Lei 4.320. Portanto, até aqui, tranquila a questão, certinha. Programa de operações de governo, olha, sim, aprova os programas, né, de operações de governo e os meios de financiamento dos programas. Quais são os meios a financiar esse tipo de despesa? Portanto, meus senhores, questão corretíssima. Ainda em considerações iniciais, no Brasil do período colonial, não
não existia a necessidade e obrigatoriedade, portanto, de termos um orçamento, né? O orçamento passa a vigorar, a valer no Brasil a partir da independência, né? Primeira Constituição, 1824 e seguintes. As nossas constituições contemplaram as normas orçamentárias como uma alternância sobre a responsabilidade entre o poder executivo e o legislativo, chegando-se em certos momentos a concentrar a elaboração e aprovação nas mãos de um ou de outro. O que é isso, professor? No desenvolver da nossa história, de 1824 à Constituição de 1988, ora o orçamento foi elaborado e aprovado apenas pelo Poder Legislativo. É o que se chama de orçamento legislativo. Por outro lado, quando da ditadura de Vargas ou do regime na ditadura como são aqueles, os coronéis, o exército, a ditadura, em dois momentos, a elaboração e a aprovação ficaram sob responsabilidade do Poder Executivo. É o que se chama de orçamento executivo. Então, ora a elaboração e aprovação concentraram-se nas mãos do Executivo, especialmente em regimes ditatoriais, né? E nos períodos em que havia democracia, Constituição de 34, 46 de 88, o orçamento ostentava uma natureza mista, como é hoje. Hoje, quem elabora o orçamento é o chefe do Poder Executivo. Quem aprova? Poder Legislativo. Orçamento misto. Quem executa? Poder Executivo. Quem controla? Poder Legislativo. Orçamento misto, portanto, no Brasil. Todavia, na história dos orçamentos brasileiros, ora a elaboração e aprovação concentraram-se na mão do Executivo, ora concentraram-se nas mãos do Legislativo. Então, meus senhores, antes de chegarmos ao conceito moderno de orçamento, no qual se destaca a função do planejamento, a tônica odierna sobre o orçamento é o planejamento. No orçamento tradicional ou clássico, não se existia o planejar. Olha o que diz. Antes de chegarmos ao conceito moderno, palavras do professor, na qual se destacava a função do planejamento, várias técnicas de elaboração do orçamento foram desenvolvidas. Inicialmente, tivemos o orçamento clássico, também denominado de tradicional. Cai ora como clássico, ora como tradicional, cuja finalidade primordial consistia no controle. Sim, falamos há pouco. Surge como uma forma do povo controlar os atos e arbitrariedades praticadas pelo Executivo. Não havia qualquer planejamento. Um orçamento tradicional não se concebia planejamento. E a ênfase do orçamento estava voltada para o gasto público. Isto é, estava voltado para as necessidades das unidades organizacionais, necessidades dos ministérios, das secretarias, e não com a necessidade da sociedade. Então, inicialmente, como se elaborava um orçamento? Ora, Ministério da Saúde, qual é a sua necessidade? Me mande a sua necessidade. Não havia planejamento. Para quê? Quer tanto recurso para quê? Quais são as atividades, os programas, projetos e atividades a serem executados? Não se tinha isso. Então, nasce como uma forma de controle político, um controle meramente contábil. Tá? E não com as necessidades públicas. Tratava-se de mais de uma mera peça contábil, na qual se constavam as receitas e despesas. Uma mera lei de meios. Não tinha intervenção na atividade econômica, não assegurava direitos fundamentais, como hoje assegura. Então, meus senhores, é uma primeira concepção do que vem ser orçamento clássico ou tradicional. Questão de concurso, recente, daí o porquê dos senhores saberem a história do orçamento, né, a sua evolução. Questão FUNCAB, né, questão relativamente contemporânea, 2014.
Identifique nas alternativas abaixo aquela que apresenta o tipo de orçamento que constitui na autorização de despesa e previsão da receita com ênfase no gasto. ênfase no gasto. Meus senhores, orçamento clássico. O gasto segundo as necessidades organizacionais, né? Não segundo as necessidades públicas, necessidades das instituições. Questão correta, portanto, é a letra C. CESP 2013 a respeito do orçamento-programa, que é esse orçamento moderno, né? Julgue o item a seguir. A elaboração do orçamento com ênfase nas necessidades das unidades organizacionais. Ó, necessidades de quem? Das unidades organizacionais. E nos aspectos contábeis, caracteriza o orçamento-programa? Não. O orçamento-programa, a ênfase está no planejamento. O orçamento tradicional clássico, a ênfase estava no gasto segundo as demandas das unidades organizacionais, segundo as demandas de cada ministério, de cada secretaria. Questão, portanto, incorreta. E aí, na evolução, um passo adiante, temos o orçamento de desempenho ou de realizações. Seria uma evolução do orçamento clássico ou tradicional. Tá? Um passo em relação ao orçamento clássico que se buscava definir objetivos e metas para os quais os créditos eram necessários. Ora, quer recurso? Para quê? Qual é o objetivo? Ah, vou construir uma casa. Vou construir uma escola. Então, foi um passo a mais, evidenciando-se preocupação com os resultados dos gastos, não apenas com a dotação do crédito em si, não apenas o que aquela unidade queria. Mas para que precisa desse volume de recursos? Ah, preciso para alcançar determinada meta, alcançar determinado objetivo. Então, foi um passo à frente do orçamento tradicional. Olha lá, questão recentíssima. Desde seu surgimento, o orçamento público apresentou diferentes características que retratam o seu processo de evolução. Tranquilo. A elaboração com foco nos resultados e sem vinculação direta com o planejamento governamental é a principal característica do orçamento. Base zero, não. Por desempenho, tá, meus senhores? É um passo à frente do orçamento tradicional clássico. Por quê? Porque a ênfase passa a ser no qual o objetivo a ser gasto com esse recurso. Orçamento tradicional, necessidades das unidades organizacionais. Orçamento por desempenho, não. Ó, quer dinheiro para quê? Para gastar nisso ou nisso. Seria um princípio de planejamento. Tá? Então, orçamento por desempenho. E aí sim chegamos no que a doutrina diz sobre o orçamento moderno, que é o orçamento-programa. Consiste em técnica orçamentária vinculada ao planejamento, tá, meus senhores? A tônica do orçamento-programa é planejar, programar a atividade governamental, tá? O planejamento é um elo. É um elo entre o que se quer e aonde se quer chegar. É um elo entre a execução e o planejamento. Faz um elo entre o planejar e o executar. Ó, planejamento econômico e social por meio de programas anuais que estabelecem os planos governamentais. Então, há os planos governamentais. Qual é o plano de trabalho a ser executado por vosso governo? Ó, o nosso plano de trabalho contém vários desdobramentos. O plano para a educação é esse, o plano para a saúde é esse, erradicar a pobreza, erradicar o analfabetismo, diminuir as taxas de hanseníase e assim por diante. Tá? Preocupa-se com identificar os custos dos programas propostos para alcançar os objetivos. Então, os meios necessários. Qual é a fonte de recurso necessária para fazer face ao cumprimento desses objetivos estipulados no plano de trabalho, no plano de governo.
estabelecendo um conjunto de meios e ações que direcionam para as metas a alcançar, os objetivos a alcançar. Então, não é o que o Ministério A ou B precisa. Não, mas os fins constitucionais a serem perseguidos. Tranquilo, né, meus senhores? Registre-se outro sim, né? Por ser verdade, registre realmente que o orçamento foi introduzido no Brasil com o advento da Lei 4.320, de 64. Tá? Nossa lei sobre orçamento e controle contábil. Essa lei precisa ser lida com grano salis, né? Com parcimônia, porque vários dispositivos não foram recepcionados pela Constituição de 88. O artigo 2º não tem nenhuma dificuldade. Olha lá, ó. A lei do orçamento conterá discriminação da receita e despesa. Receita e despesa. De forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo. Ó, programa de trabalho do governo é o planejamento do governo. Obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Tranquilinho. Veremos cada um dos princípios na aula seguinte. Consolidou-se o orçamento-programa, todavia, no Brasil, com o advento do Decreto-Lei 200 de 67. Diz lá o Decreto-Lei, em cada ano será elaborado um orçamento-programa. Portanto, esse é a espécie de orçamento em que vigora no Brasil, o orçamento-programa. A tônica é o planejamento. Questão de concurso. 2015, Fundação Getúlio Vargas, concurso recentíssimo. A concepção do orçamento como um elo entre o planejamento, um orçamento como um elo entre o planejamento e as funções executivas. O orçamento é um elo entre o planejamento e aquilo que vai ser objeto de execução. Está relacionado ao conceito de orçamento o quê, meus senhores? Vamos direto ao que interessa, orçamento-programa. É um elo entre o planejamento e as funções executivas do governo. Mais uma questão de concurso para consolidar. E aí, os senhores terão êxito. Treino forte, batalha fraca. A respeito do orçamento-programa, o orçamento moderno. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemat 2018. Nosso curso, ele atende 100% ponto a ponto do edital para o cargo de agente universitário, gente. São 74 vagas, a remuneração... Puta que pariu! Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemat 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. A Unemat está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário, e nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, tá certo? Ponto a ponto digital, super atualizado. Você sabe quanto custa o investimento? Não vai nem acreditar. Apenas 10 parcelas de R$30, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na Lá Concurso nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.